Olá pessoal, hoje vamos continuar então falando sobre a Cábala prática. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, senão você não vai conseguir entender esse. E agora eu quero mostrar para você exemplo de pessoas que utilizaram dos conhecimentos da Cábala prática para fazer criações, ou o que a gente chama de atos sobrenaturais. E aqui eu vou pegar dois exemplos bíblicos, que é de Elias e Eliseu. Ambos fizeram atos sobrenaturais, né? Então, isso está na Bíblia, tá? Então, eles realizaram ali vários milagres. Pode olhar lá na Bíblia, busca lá. E aqui eu vou citar um exemplo em especial, que é da ressurreição de mortos, né? Então, a gente sabe que ambos, eles ressuscitaram mortos, né? E aí, pessoas conhecidas deles ali faleceram, né, eram crianças e tal, e aí eles vão lá e fazem uma espécie de um ritual para trazê-los de volta à vida. Então essas pessoas, elas estavam mortas, gente. Então vamos ver ali essas passagens. Primeiro Eliseu, então vamos falar de Eliseu, ele profetiza ali que a mulher, primeiro ela iria ter filho, né, ela não podia ter filho, pois seu marido também era idoso e tal, e aí ela tem o bebê e tal, e depois de 2 anos ele falece, né? E aí vai lá em Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, em diante. Então ele vai lá, Eliseu, depois que o menino falece, e ele ora pelo menino. Ele vai lá, se debruça sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mão com mãos, e aos poucos o corpo do menino ali começa a se aquecer. Então Eliseu, ele começa ali a andar pelo quarto, aí ele sobe na cama, se debruça de novo, e aí o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Tá na Bíblia isso, tá, gente? Depois em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24, dá pausa no vídeo aí, vai lá, busca na Bíblia, tá? Então conta o milagre de Elias. Então o filho daquela mulher falece e Elias o toma em seus braços, leva até o quarto, deita-o lá na cama, clama ao Senhor, se estende sobre o menino 3 vezes, clamando ao Senhor, e aí o menino retorna à vida. Mas será que simplesmente você fazer todo esse ritual que eles fizeram, colocar mão com mão, boca a boca, olho nos olhos e tudo mais, isso vai fazer as pessoas ressuscitarem? Claro que não, né? Mas então, como é que eles fizeram isso? Por que funcionou para aquelas pessoas? Aí você pode dizer, tá, mas eles eram profetas. Tá, mas e daí? A resposta é que eles utilizaram 2 segredos dos nomes de Deus para que essas crianças voltassem à vida. Então eles utilizaram combinações específicas ali do nome de Deus. E aí essas crianças, elas voltam à vida. Aí podemos citar também o exemplo de Moisés. Não é que Deus veio lá para Moisés e fala para ele, para Arão, né, para o irmão dele, vamos lá no Egito, vão lá e vão fazer as 10 pragas, ou então lá no evento ali do Mar Vermelho, leva lá o cajado e vai lá, abre as águas do Mar Vermelho, tudo lindo e maravilhoso. Independente, né, que essas pessoas, elas eram profetas e que nós chamamos ali de milagres, aquilo que eles realizaram, esses milagres não vinham deles, né? E a Cábala, ela vem trazer essa resposta para nós, né? Isso também, a gente pode ver esses exemplos no Talmud, né? Sábios ali que também ressuscitavam, trouxeram as pessoas que haviam falecido de volta à vida. Isso te faz lembrar algo no Novo Testamento? Ou seja, esse mesmo conhecimento que tinha Elias, que tinha Eliseu e todos esses sábios ali da época do Talmud e tudo mais, eles não saíram ressuscitando todas as pessoas queridas no mundo, só porque eles tinham esse conhecimento. Não. Então aqui a gente vê que o conhecimento ele existia, mas ele era utilizado de uma forma muito específica. Então é por isso que a gente não vê isso acontecendo o tempo todo. A gente vê isso acontecendo de uma maneira muito pontual. A criação que você está me dizendo, ela só existe a nível de ressuscitar mortos? Não, gente. Na verdade, qualquer outra coisa pode ser criada, né? Então aí a gente pode ver um outro exemplo bíblico que a gente tem
ainda com Eliseu, quando aquela mulher, ela fala que ela não tinha mais nada na casa dela, somente uma botija de azeite. Isso aí está em 2 Reis, tá? Capítulo 4, acho que o primeiro versículo em diante. E aí ele vai lá e multiplica o azeite daquela viúva e ela acaba, ele acaba sendo multiplicado até que não tem mais jarros para colocar, de tanto azeite que ele multiplica ali. E ela teve até que pedir vasilhas para os vizinhos, né? Então ele fala para ela vender aquele azeite e pagar as dívidas dela. E como é que Eliseu ele fez isso? Mais uma vez, utilizando os nomes sagrados divinos. Daí um conhecimento passado, mas até aqui você entende por que a Kabbalah é chamada de uma ciência da parte oculta da Torá, a parte oculta da transmissão que Deus deu a Moisés. E assim, tem partes aqui que todas as pessoas elas podem conhecer e até devem estudar, mas tem partes que não. Tem partes que só pessoas muito preparadas elas podem conhecê-las e ainda menos pessoas podem praticar. Porque na verdade não basta que a pessoa ela tenha aquele conhecimento, ela não vai conseguir fazer nada no nível espiritual, pois não é condizente com esse conhecimento a ponto de não somente que não vai funcionar, né, como pode se virar contra ela. Então essa parte do conhecimento ela é transmitida de uma forma muito pessoal e raramente ela é escrita para que toda a população possa estudar. E aí eu vou citar o que o meu mestre aí das minhas aulas de Kabbalah, ele contou pra gente. Então ele contou que ele estava estudando um livro de Kabbalah, e um livro aí muito conhecido, com grandes ensinamentos, né? E ele tinha 6 capítulos. E de repente, quando ele chegou ali no último capítulo, né, no final ali do 6º capítulo, ele leu assim: agora eu vou te ensinar os nomes sagrados e a combinação deles e o que eles podem fazer. Aí ele conta que quando ele foi virar a página do livro, ela acabava. Ou seja, ele foi censurado, né? E a partir dali ele tinha uma observação ali do editor no final que dizia assim: nós paramos aqui porque essa parte do conhecimento não é para ser divulgada para todas as pessoas. Aí ele conta que ele foi ali numa das maiores bibliotecas judaicas, né, do mundo para pesquisar outras edições daquele mesmo livro, né, que eram até mais antigas, né, e todas elas paravam na mesma página. Porque aquela parte ela não se perdeu, mas ela era transmitida de mestre somente para algumas pessoas, alguns alunos específicos. Então, às vezes, os sábios eles preferem não transmitir isso, né, aquele conhecimento, do que transmitir para a pessoa errada. Mas, né, aquelas pessoas que não estão completamente preparadas para receber aquele conhecimento. Então, durante a história, nós também vemos atos sobrenaturais de pessoas que utilizaram ali o poder da Kabbalah na prática. E um dos casos mais famosos foi o do Maharal, de Praga. Depois pesquisa aí sobre ele. Era conhecido como um grande sábio talmúdico. Ele também era mais conhecido pelo seu imenso conhecimento místico. E na época dele, os judeus que moravam em Praga passaram ali por grandes perseguições. Então eles eram acusados do libelo de sangue. A Bíblia fala claramente que é proibido consumir sangue. Mas infelizmente algumas pessoas elas têm até hoje esse pensamento sem cabimento de que o pão asmo era feito de sangue de crianças não judias. Então com isso os judeus eles passaram a ser perseguidos, né, com essa mentira que foi aí se propagando, né, e até hoje eles são perseguidos, né. Eles foram e são, né, até hoje um povo muito estigmatizado, né. Então Maharal ele fala sobre os sábios que faziam o golem, que é um boneco feito de barro, que ele ganha a vida, e eles, através de uma cerimônia de dar as voltas e tudo mais, né, ele coloca um pergaminho com o nome de Deus na boca do boneco de barro que ele fez, e aí fez as preces, as orações, e ele sabia então ativar os nomes divinos específicos, junto com outras 2 pessoas que também tinham aquele mesmo nível espiritual dele, e aí aquele boneco ele se levanta. Esse boneco então que é chamado de Golem, isso, se não me engano, é falado no Sefer Yetzirah, tá? Sobre esse boneco.
ele está vivo, mas ele não tem o poder de fala. Significa que ele não tem alma humana, né? Ele não tem livre-arbítrio. Ele é simplesmente um boneco que ele tem vida para fazer algumas missões específicas. Então a Kabbalah prática, ela é basicamente isso, tá? Ela existe, ela está baseada no hebraico, nos nomes sagrados de Deus, nas combinações desses nomes, mas não basta isso. A pessoa ela tem que entender muito bem a parte da teoria da Kabbalah prática, né? Ela tem que ter ali um nível espiritual muito, muito elevado. A pessoa ela tem que ter um instinto de não querer pecar, né, mais, nem em ação, nem em sentimento, nem em pensamento. É uma pessoa que chegou ali numa conexão com Deus tão alta, num nível espiritual tão profundo, que ele sabe exatamente tudo que ele pode usar ali na Kabbalah prática e até onde é esse limite que ele não pode ir também. Em que situações e para o que ele irá fazer ali com os nomes de Deus. Então aqui é o panorama do que é a Kabbalah prática, tá? Então ela é um braço ali da Kabbalah, e para a pessoa chegar nesse nível, certamente ela tem que estudar muitos anos, saber muito bem os conceitos da Kabbalah teórica, meditativa. Então a Kabbalah ela foi utilizada por muitos anos, mas não para fazer bruxaria, tá? Ou coisas contra a vontade de Deus, como muitas pessoas aí acabam fazendo. Bom, espero que tenha ficado claro. Esse aqui é uma pincelada, tá, do assunto do que é a Kabbalah, que eu estou fazendo aqui nesse canal. É claro que é o que eu sempre falo, vocês têm que buscar, se vocês se interessam pelo assunto, buscar mais conhecimentos, se aprofundar, mas buscar um conhecimento certo, né, com pessoas certas, gente, porque hoje qualquer pessoa fala sobre Kabbalah, mas o que é a Kabbalah, né? Bom, eu termino por aqui o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, e aguardem aí para novos estudos sobre a Kabbalah.